Olá, para você que já é um editor e curte o canal para se aprimorar, seja bem-vindo. Para você que quer ser um editor e ainda está estudando sobre, bem-vindo também. Eu separei o público em dois agora por algumas razões. Esse vai ser um daqueles vídeos que eu falo sobre um conceito que pode servir de inspiração para algum editor aí estudar e começar a ver sobre. Mas para você que quer saber sobre edição e começar no ramo, eu acredito que o conteúdo desse vídeo vai ser mais eficaz para ti. Porque hoje a gente vai falar sobre os principais conceitos da edição. E aqui eu gostaria de dar um aparato geral sobre quais as filosofias deve seguir um editor. E é óbvio que eu não quero romantizar a prática, mas quando você passa a estudar sobre isso, é fácil identificar alguns caminhos que podem ser tomados. Por exemplo, sempre vai ter aquele editor old school que tem uma metodologia toda certinha aplicada, ou até mesmo aquele cool que vai sempre fazer as coisas do seu jeito, sabe? E até aquele ocultista que coloca easter eggs aqui e ali. Bem, é verdade que existem muitos tipos de editores. O lance é você não se prender a um tipo só. Você pode se identificar com um, mas não tem por que não seguir as tendências de outros. Por exemplo, eu mesmo classifico como old school, metodista, etc. Porque eu gosto de fazer as coisas tudo certinha e tudo que eu faço, cada passo a passo é metódico para mim. Só que da mesma forma eu também coloco uns easter eggzinhos aqui e ali na edição para quem pega, para quem percebe. Isso é muito legalzinho, você fazer esses joguetes com quem vai consumir o seu conteúdo. E não só isso, eu quebro a minha própria edição quando eu dou algum corte, eu faço algo do gênero que eu não tô acostumado a normalmente fazer, sabe? Só que assim, apesar de tantos arquétipos e práticas de editores, é lógico que existem bases, fundamentos que não podem ser deturpados. O vídeo de hoje é sobre isso. A gente vai falar sobre esses fundamentos, esses conceitos que existem na edição. E o primeiro deles é saber que a edição é como se fosse uma arte invisível. Você vai concordar comigo que no final das contas o que é a edição perfeita mesmo é aquela que você nem nota que existe. O conteúdo ele é tão fluido que você naturalmente não diria que é editado. Porque também convenhamos, ninguém vai ficar reparando naquele corte que você deu naquele momento. Então o editor tem que dar foco pro conteúdo que ele está se propondo mostrar. E não fazer o contrário, tipo, demonstrar como que a sua edição é foda, poderosa e etc. Assim como existem tantos exemplos por aí de cara que quer mostrar muito além do vídeo, de como que a técnica dele é da hora, como que a transição dele é foda, como que os cortes dele são geniais, só que o próprio conteúdo do vídeo não pede isso. Bem, já que a gente tá falando sobre conteúdo aqui e acertamos que a edição sim é uma ciência invisível, ou uma arte também, então a gente vai direto pro próximo, que é toda edição visa passar um conteúdo, uma mensagem através do que está sendo editado. E é lógico que essa mensagem pode vir através de história, informação ou até mesmo entretenimento. Puro e simples. O editor tem que ter noção do intuito pelo qual aquilo está sendo produzido, porque só assim ele é capaz de reforçar a mensagem que está querendo ser explicitada ali. E uma das coisas que encaixa no intuito de uma edição é o seu direcionamento. Ou seja, para quem que esse conteúdo está sendo feito. Cara, isso é imprescindível. Como eu já disse lá no outro vídeo sobre podcast, eu venho desse meio. E o podcast por si só é uma mídia muito nichada. Querendo ou não, isso é muito forte lá, porque está consolidado na base do projeto. Quando você vai abrir um podcast, tem que saber para que você está te direcionando, qual é o seu conteúdo e qual é o seu público. Por se tratar de um conteúdo, de uma mídia, de um projeto muito nichado. Então quando eu editava para podcast, era fácil identificar logo de cara para quem que eu ia fazer aquilo, com qual público eu iria me relacionar. Ou seja, como eu ia me comunicar. Que é importantíssimo. Se você está falando com um público mais velho, você deve ter uma linguagem mais formal. A edição deve ser um pouco mais certa, coesa, erudita. Então, se o conteúdo é jovem, não tem por que você se ater a tantos detalhes assim. Você pode ter um conteúdo bem mais esporádico e não tão pontual, com marcações como linguagem e etc. E tudo isso faz parte da edição. Tudo isso a edição pode se aproveitar do jeito que esse conteúdo será feito. E assim a gente adapta no nosso próprio meio, na nossa própria edição, na nossa própria forma de editar. Porque quanto mais diversificado você for, melhor será para você entender o público.
Ou seja, é sempre importante para um editor se adaptar para a linguagem que o conteúdo exige. Porque para você que é editor, você tem que saber, cara, você não edita para uma máquina ou um algoritmo. Apesar de muitos pensarem ao contrário sobre o YouTube. Mas ok, você quando edita, faça isso para outra pessoa. Você tem que ter noção disso. Nós fazemos isso de pessoa para pessoa. Porque no final, produções são feitas de pessoas para pessoas. E é assim que nasce a comunicação. Ai, que lindo! Os filmes, por exemplo. Por que alguns mexem tanto com a gente, enquanto outros nem tanto? Bem, é porque esses têm certas propriedades que nos fazem identificar com eles. Seja através da experiência de algum personagem, ou até mesmo por conta do caminho que o roteiro está conduzindo a história. E é por isso que todo produtor de conteúdo deve saber o quanto que isso é importante. Ah, mas e o programa de edição, hein? Pois é, o programa de edição também é importante. Você tem que ter noção que essa vai ser, querendo ou não, a sua principal ferramenta. E cara, você deve dominar ela tanto quanto um médico manja sobre bisturis e todos os tipos de bisturis. Como eu disse no começo do vídeo, diversificação é tudo. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui é, não se atenha a apenas uma ferramenta ou método. Como eu disse no começo do vídeo, diversificação na edição é tudo, porque você deve saber editar na sua mente antes de passar esse programa, antes de fazer isso na prática. Pera, o que você tá falando? Editar na mente? Editar na mente que eu falo é sobre ter a visão de um editor. Querendo ou não, isso acaba sendo natural pra gente. Com o tempo, é fácil você pegar isso. Tipo, eu roteirizando as coisas na sua cabeça. Por exemplo, eu mesmo. Toda vez que participo de algum podcast ou de algum conteúdo, mano, por mais que eu não vá editar ele, eu já fico. Não, mas aqui entra uma sonoplastia incidental para reforçar a quebra de mudança que estava vindo no programa. Ela aumenta, depois abaixa para o apresentador começar um novo assunto. E é normal, isso acontece mesmo. E isso porque já faz parte da minha mente a edição antes de abrir qualquer programa. Olha, para trazer um paralelo aqui, eu vou falar sobre programação. Há um certo tempo eu fui programador e eu aprendi muita coisa lá. O principal que eu aprendi foi que antes de programar e dominar qualquer linguagem, você deve saber como resolver um problema. Porque o editor no final é isso, um grande resolvedor de problema. E bem, já que a gente citou isso, chegamos no próximo tópico. O editor é sim um resolvedor de problemas. Porque é através dele que vai ser aplicado o que a gente chama de o grande filtro, que seriam basicamente as decisões básicas de uma edição. Ou seja, será que eu uso esse enquadramento ou outro? Essa música ou a outra? O background está baixo o suficiente? Será que eu aumento? Tem mudança de bloco aqui ou não? Coisas básicas. Porque tudo isso faz parte para compor o conteúdo final. Então, a próxima vez que você vê um vídeo aqui mesmo no YouTube, saiba que a edição passou por esse caminho. Ou seja, o editor passou por diversos caminhos e tomou várias decisões para que você possa ter o resultado final que você está vendo. Então, a gente pode dizer que por trás de todo o conteúdo que é editado, existe uma árvore de decisões que foram tomadas. E a árvore que eu digo é bem naquele conceito de bifurcações mesmo, onde ou você toma a decisão A ou B. Uma delas vai servir para... Vocês estão ouvindo isso? Pois é. Eu tô do lado de uma avenida que tá passando carro toda hora. Isso na edição vai ficar uma maravilha. Que maravilha. Bem, sobre a árvore de decisões vocês já entenderam. No final, o editor é quem monta esse quebra-cabeça todo, gigantesco, que é a edição. E o resultado que você viu, ou seja, o conteúdo que você consumiu, é simplesmente o melhor possível de todo aquele caminho, de toda aquela tomada de decisão. E pois é, muita coisa foi dita aqui hoje, né? Eu espero que você tenha curtido esse assunto. Se você concorda comigo, discorda ou tem alguma crítica sobre esse vídeo, ou até mesmo sobre o canal, bem, eu vou fazer questão de ler o seu comentário. E é isso. Esse foi mais um vídeo e eu vou ficando por aqui. Nos vemos nos próximos. Até mais. Então, eu poderia bater palmas o dia inteiro.